Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais um momento da leitura da palavra do Senhor, a glória de Deus. Hoje nós vamos estar meditando nos capítulos 32 e 33 do segundo livro das Crônicas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 32 do segundo livro das Crônicas. Senaqueribe invade Judá. Depois de tudo isso e dessas provas de fidelidade que o rei Ezequias deu, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu o país de Judá. O seu exército cercou as cidades protegidas por muralhas, procurando conquistá-la. Quando Ezequias viu que Senaqueribe estava planejando atacar Jerusalém, também consultou os seus chefes militares e civis e pôs que tapasse as fontes de água que ficava fora da cidade. E eles concordaram com o plano. Muita gente se ajuntou e foram tampar todas as fontes e também o canal que atravessava aquela região. Isso foi feito para que os assírios encontrassem pouca água quando chegasse perto da cidade. Ezequias se animou e consertou a muralha da cidade, construiu torres em cima dela e levantou outra muralha ao redor da que já existia. Também construiu defesas no aterro que havia sido feito no lado leste da cidade de Davi. E mandou fazer muitas lanças e escudo. Colocou os oficiais do comandante de todos os homens da cidade. Mandou os oficiais se reunirem na praça do portão de entrada da cidade e disse: Sejam fortes e corajosos. Não fique assustado e nem tenha medo do rei da Síria e do seu enorme exército, pois aquele que está do nosso lado é mais poderoso do que está do lado dele. E ele só conta com a força dos homens, mas do nosso lado está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear, aleluia, por nós. E o povo ficou animado ao ouvir as palavras do rei Ezequias. Algum tempo depois, Senaqueribe, rei da Síria, junto com o seu exército, estava cercando a cidade de Laquis. Ele enviou alguns oficiais a Jerusalém para entregar ao rei Ezequias a seguinte mensagem: Eu, Senaqueribe, rei da Síria, quero saber como é que vocês, moradores de Jerusalém, podem se sentir seguros ficando aí enquanto o exército inimigo está cercando a cidade. Ezequias diz que o Senhor, o Deus de vocês, os livrará da minha mão, mas ele está enganado e vocês morrerão de fome e de sede, pois o próprio Ezequias, que acabou com os lugares de adoração e com os altares desse Deus, e disse ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que adorasse a Deus diante de um altar só e queimasse incenso somente naquele altar. Será que vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos com os povos de outras nações? Vocês pensam que os deuses daquelas nações foram capazes de salvá-lo das minhas mãos? Não houve nenhum deus das nações que os meus antepassados conquistaram que fosse capaz de salvar o seu povo do meu poder. Então, por que é que vocês pensam que o seu Deus pode salvá-lo das minhas mãos? Portanto, não deixe que Ezequias engane assim. Não se iluda, não acredite nele. Nunca houve nenhum Deus que pudesse salvar o seu povo do poder dos meus antepassados ou do meu poder. Muito menos o Deus de vocês poderá salvá-lo. Os oficiais assírios disseram coisas ainda piores contra Deus, o Senhor, e contra o seu servo Ezequias. E Senaqueribe escreveu cartas que insultava o Senhor, Deus de Israel, dizendo o seguinte contra ele: O Deus de outras nações não salvará o seu povo das minhas mãos. Assim também o Deus de Ezequias não salvará o seu povo das minhas mãos. Os oficiais gritaram isso em hebraico aos moradores de Jerusalém,
que estava em cima da muralha da cidade, a fim de assustá-lo e deixá-los apavorados, assim poder conquistar a cidade. Os oficiais falaram a respeito do Deus de Jerusalém como se ele fosse como os deuses de outros povos, que são ídolos feitos por mãos humanas. Aí o rei Ezequias e o profeta Isaías, filhos de Amós, oraram a Deus e pediram a sua ajuda. Então o Senhor Deus enviou um anjo que matou todos os soldados e todos os oficiais do exército assírio. O rei Senaqueribe voltou envergonhado para o seu país. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu Deus, alguns dos seus filhos mataram a espada. Foi assim que o Senhor Deus salvou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros inimigos. Aleluia. Inimigos, aleluia, de Deus, e deu ao seu povo paz com todos os países vizinhos. Muitas pessoas iam a Jerusalém levando oferta ao Senhor, aleluia, ricos presentes para o rei Ezequias de Judá. Naquela época em diante, a fama de Ezequias foi crescendo em todas as nações. A doença de Ezequias. Portanto, esse tempo, rei Ezequias ficou doente, quase morreu. Então orou a Deus o Senhor, e Deus respondeu, dando um sinal para provar que ele ficaria bom. Deus foi bondoso com Ezequias, mas ele não se agradeceu, pois era orgulhoso. Por isso Deus ficou irado com ele e com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Aí Ezequias se arrependeu do seu orgulho, como também os moradores de Jerusalém. E assim o Senhor só castigou o povo depois da morte de Ezequias. A riqueza de Ezequias. Ezequias ficou muito rico e recebeu muitas homenagens, construiu depósito para guardar a prata, o ouro e as pedras preciosas, e as especiarias, os escudos e os outros objetos de valor que possuía. Construiu também armazém para cereais, o vinho e o azeite, estrebarias para o gado e currais para os carneiros. Ezequias também construiu cidade. Ele se tornou dono de muito gado e de muitos carneiros, pois Deus lhe deu muitas riquezas. Aleluia. Foi Ezequias quem mandou tampar a saída da cidade da fonte de Giom e cavar no lado leste de Jerusalém um túnel para levar água para dentro da cidade. Tudo o que Ezequias fez deu certo. Quando as altas autoridades da Babilônia enviaram mensageiro, Ezequias, aleluia, Ezequias, para fazerem perguntas sobre o milagre que havia acontecido em Judá, Deus não o ajudou, pois queria pôr-o à prova, a fim de descobrir o que estava no fundo do seu coração. A morte de Ezequias. Tudo mais que Ezequias fez, inclusive as coisas que fez como prova da sua dedicação a Deus, está escrito na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e na história dos reis de Judá e de Israel. Ezequias morreu e foi sepultado na parte de cima do túmulo dos reis, que eram descendentes de Davi. Quando ele morreu, o povo de Judá e os moradores de Jerusalém lhe prestaram homenagem, e o seu filho Manassés ficou no lugar dele como rei. Capítulo 33 do segundo livro das Crônicas. O reinado de Manassés de Judá. Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra, conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Construiu altares para a adoração do deus Baal e fez poste a Deus Azerá. Adorou as estrelas e construiu altares pagãos no templo, onde, conforme o Senhor tinha dito, que ele deveria ser adorado para sempre. Nos dois pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas, queimou seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Himom, fazia adivinhações, praticava magia e feitiçaria e consultava adivinhos e médios.
pecou muito contra Deus o Senhor e fez com que ele ficasse irado. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Zerá no templo, o lugar a respeito no qual o Senhor tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão o seguinte: em todo o território das 12 tribos de Israel, escolhi este templo aqui em Jerusalém para ser o lugar onde serei adorado para sempre. E se o povo de Israel obedecer a todos os meus mandamentos e fizer tudo o que manda a lei que Moisés deu a eles, então eu não deixarei que sejam expulsos da terra que dei aos seus antepassados. Manassés levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a cometeres pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia expulsado da terra conforme o seu povo ia avançando. O arrependimento de Manassés. O Senhor Deus falou com Manassés e com o seu povo, mas ele não lhe dera atenção. Por isso Deus deixou que os comandantes do exército assírio invadissem o país de Judá. Eles prenderam Manassés com ganchos, amarraram com corrente e os levaram como prisioneiro para a Babilônia. No seu sofrimento, Manassés orou com fervor ao Senhor, seu Deus, cheio de humildade. Ele se arrependeu diante de Deus, do Deus dos seus antepassados. Aleluia. E Deus ouviu a sua oração e atendeu o seu pedido, deixando que ele voltasse para Jerusalém e fosse rei de novo. Aí Manassés declarou que o Senhor é Deus. Depois disso, Manassés construiu uma muralha muito alta em volta da cidade de Davi. A muralha começava no vale que ficava ao leste da fonte de Giom e continuava na direção norte até o portão do Peixe e passava ao redor da porta da cidade chamada Ofel. Manassés também colocou chefes militares no comando de toda a cidade de Judá. Eram protegidas por muralhas. Ele tirou do templo as imagens dos deuses pagãos e o ídolo que havia colocado lá, derrubou os altares que havia mandado construir no monte onde ficava o templo e em outro lugar de Jerusalém o jogou fora da cidade. Consertou o altar, ofereceu nele ofertas de paz e ofertas de gratidão e ordenou ao povo de Judá que adorasse o Senhor, o Deus de Israel. O povo continuou a oferecer sacrifício nos altares pagãos, mas os oferecia somente ao Senhor, seu Deus. A morte de Manassés. Todas as outras coisas que Manassés fez, a sua oração a Deus e as mensagens dos profetas que falaram com ele em nome do Senhor, o Deus de Israel, tudo está escrito na história dos reis de Israel. A oração de Manassés, a resposta de Deus e todos os pecados que Manassés cometeu antes de se arrepender, isto é, a adoração dos ídolos, os lugares pagãos de adoração que construiu e os postes da deusa Zerá e as suas imagens que mandou fazer. Tudo isso está escrito na história dos profetas. Manassés morreu, foi sepultado no jardim do palácio e o seu filho Amon ficou no lugar dele como rei. O reinado de Amon. Amon tinha 22 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 2 anos em Jerusalém. Como Manassés, o seu pai, Amon pecou contra Deus, o Senhor. Ofereceu sacrifício a todos os ídolos que o seu pai havia feito e os adorou. Mas ele não se arrependeu como seu pai. Pelo contrário, Amon continuou pecando cada vez mais. Os oficiais de Amon fizeram uma revolta contra ele e o mataram no palácio. Porém, o povo de Judá matou todos os que havia feito a revolta contra Amon e pôs o seu filho Josias no lugar dele como rei. Essa foi a nossa leitura nos capítulos 32 e 33 do segundo livro das Crônicas. Louvado seja o nome do Senhor. Iremos meditar agora em João, aleluia, capítulo 18, do versículo 19 ao versículo 40. João 18, do 19 ao 40. Jesus diante do grande sacerdote. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu: eu sempre falei a todos publicamente. Ensinava nas sinagogas e no pátio do templo, onde o povo se reúne, e nunca disse nada em segredo. Então, por que o Senhor está me fazendo estas perguntas?
Pergunte aos que me ouviram, pois eles sabem muito bem o que eu disse a eles. Quando Jesus disse isso, um dos guardas do templo estavam ali e deu uma bofetada e disse: Isso é maneira de falar com o grande sacerdote? Se eu disse alguma mentira, prove que eu menti, respondeu Jesus. Mas se eu falei a verdade, por que é que vocês estão me batendo? Depois Anás mandou Jesus, ainda amarrado, para Caifás, o grande sacerdote. Pedro nega outra vez. Pedro ainda estava lá de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então lhe perguntaram: Você é um dos seguidores daquele homem? Não, eu não sou, respondeu ele. Um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem de quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou: Será que eu não vi você com ele no jardim? E outra vez Pedro disse que não. E no mesmo instante o galo cantou. Jesus diante de Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Já era de manhã cedo. Os líderes judeus não entraram no palácio porque queriam continuar puros conforme a religião deles, pois só assim poderia comer o jantar da Páscoa. Então o governador Pilatos saiu e foi encontrar-se com ele e perguntou: Que acusação vocês têm contra este homem? E eles responderam: o senhor acha que nós lhe entregamos este homem se ele não tivesse cometido algum crime? Pilatos disse: Leve este homem e o julgue vocês mesmos de acordo com a lei de vocês. Então eles responderam: Nós não temos o direito de matar ninguém. Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Esta pergunta é do Senhor mesmo, ou foram outras pessoas que lhe disseram isso ao meu respeito? Por acaso eu sou judeu? Disse Pilatos. A sua própria gente e o chefe dos sacerdotes é que os entregaram a mim. O que você fez? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para que não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Aleluia. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor que está dizendo que eu sou rei, respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está ao lado da verdade, ouve a minha voz. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Jesus é condenado à morte. Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: Não vejo nenhum motivo para condenar este homem, mas de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Todos começaram a gritar: Não, ele não. Nós queremos que solte Barrabás. Acontece que esse Barrabás era criminoso. E essa foi a nossa leitura de hoje. Que Deus em Cristo possa vos abençoar, em o nome de Jesus.